O plano Alckmin está cada dia mais próximo e saindo do papel. Isso é o que deixa cada vez mais claro tanto a imprensa quanto o desgoverno Lula, que não quer muito bem largar o osso. Eu separei aqui alguns vídeos, algum material, e, gente, hoje eu peço para vocês ficarem até o final, porque é muito importante o que eu vou mostrar para vocês aqui, que pode mudar de fato os rumos do Brasil. Bom, primeiro ponto que chamou a atenção é esse anúncio aqui do Chuchu, Geraldo Alckmin. Prestem atenção nesse vídeo. Vamos ter uma safra recorde de 325 milhões de toneladas, 9 mais quase 10% maior, então o clima deve ser melhor e o dólar caiu. Agora, isso não é em 24 horas. Então, nesse período, para ajudar a reduzir o preço de alimentos, o que mais pode ser feito? Ninguém vai obrigar, não vai ser lei, não vai ser obrigado, mas uma proposta aos governos estaduais que também transitoriamente reduzissem o ICMS, que ajuda, os economistas mesmo colocam que isso pode ter um efeito muito rápido. Bom, gente, duas coisas já chamam a atenção nesse pequeno vídeo de 30 segundos aqui. O primeiro, ele fala na redução do ICMS, que pode ter um efeito muito rápido e a grande saída do governo Lula. Só que o Bolsonaro reduziu o ICMS dos estados. E o governo Lula deu um jeito de voltar com esse ICMS. Bolsonaro foi muito criticado e agora eles trazem o Alckmin para dar a mesma sinalização do governo Bolsonaro, o que para mim já é extremamente estranho. E tão estranho quanto é o Alckmin, né, tá fazendo esse tipo de anúncio. Os anúncios da redução do preço, os anúncios populares, por assim dizer, de algumas medidas mais populares, não é o Lula, é o Alckmin. Aí, Rony, é só você que percebeu isso? Não. A gente já vê que a Globo praticamente entrou em campo para defender a teoria dele. Esse vídeo é um pouco mais longo, mas é importante que vocês vejam o que a Andréa Sadi fala aqui, porque vai muito em sentido do que está acontecendo aqui no Brasil hoje. Prestem bastante atenção. Eu quero pegar um outro aspecto dessa entrevista, que é a mudança de rota de comunicação do governo sobre esse assunto. O Alckmin dando entrevista hoje sobre a inflação dos alimentos é na esteira do que a gente viu na semana passada, quando o governo, numa estratégia de comunicação alinhada pelo Sidônio Palmeira, o ministro da Comunicação Social que assumiu em janeiro, coloca o Alckmin para falar. Você olha aquela foto ali, é o Alckmin, se a produção puder me ajudar, Rui Costa, tem mais alguém do lado, o ministro Carlos Fávaro, estou lembrando aqui de cabeça, mas é uma outra turma do governo que está ali para falar do pepino dos alimentos. E aí o Alckmin hoje fala novamente. E na sexta-feira teve o Haddad no Flow podcast também, um outro formato, defendendo ali as medidas do governo. Enfim, o Sidônio colocando todo mundo para falar. Não estou falando que o Sidônio que costurou a entrevista do Haddad, não sei se foi. Estou dizendo que você percebe que agora você tem uma estratégia de comunicação que cada um vai falar de uma coisa. Cada um vai falar de uma coisa. Então, o Alckmin, ao que parece, está encarregado de explicar essas medidas da inflação dos alimentos. Estava hoje na rádio CBN fazendo isso. Por que o Alckmin? Porque aí as imagens, é isso mesmo. Era o Fávaro, ali o ministro da Agricultura, o Alckmin e o Rui Costa, ministro da Casa Civil. O Alckmin, a indústria e comércio. Qual que é a estratégia? Eu tinha falado isso aqui, que era a minha análise, depois quando eu saí do programa na sexta-feira, conversando com fontes do governo, eles me confirmaram, que é o seguinte: o que o governo quer fazer? Tentar recuperar um pouco a memória das pessoas de que um Alckmin está no governo, né? Que o Alckmin tem quando você olha para o Alckmin, essa imagem um pouco mais técnica, não é um quadro do PT, é um quadro do campo progressista, óbvio, do PSB, está ali no campo do Lula. O fisiológico está ocupando ali uma vaga. E não é um cara do PT. Assim, as pessoas do PT que vieram a público explicar, não conseguiram. Não estou falando da medida dos alimentos, estou falando das outras. Então, você indica a Glaze, olha a quantidade de coisa que aconteceu desde janeiro. Teve o PIX, que atribuem ali a turma da Receita dentro do Ministério da Fazenda, PT. Aí o Lula dizem que vai fazer uma reforma ministerial. Não, aí troca, coloca o Sidônio na comunicação social, um quadro do Lula. Aí vai fazer a reforma ministerial, é uma dança das cadeiras do PT com o PT. Tiraniza daquele jeito que a gente já mostrou aqui, foi botada para fora do governo, o Padilha assume a saúde, quadro do PT. E para a Gleisi assumir a articulação política, quadro do PT. Então, é o governo para os brasileiros, é um governo do PT para o PT. Chama atenção esse incômodo da Globo com o PT sendo o PT num governo do PT. Olha só, eles ajudaram a eleger, tem toda aquela comemoração deles de eleger o PT, mas não queriam o PT.
né? Queriam o quê? Um governo de direita? Um governo com austeridade fiscal? Um governo que reduzisse impostos? Pois é, né, gente? E aí essa puxação de saco pro lado do Alckmin, por quê? Porque ninguém mais do PT e do governo tem credibilidade para falar sobre nada, sobre coisa nenhuma. Agora, o que eles não falam é que uma das medidas do Alckmin, eu já falei isso no vídeo anterior, você acompanhou aqui, você sabe do que eu estou falando, é a redução de imposto de importação. Ou seja, o brasileiro vai comprar do exterior com menos impostos. Isso vai resolver o problema? Gente, da grande maioria das questões não vai resolver o problema e ainda vai quebrar o mercado interno brasileiro. Já falei isso para vocês. Até saiu assim uma tirinha aqui, ó, antes de eu entrar no outro assunto que é mais importante ainda, que olha só o que ela fala. As entidades cafeeiras, elas projetam ainda um aumento de 25% e até 30% nos preços do café lá na gôndola para o consumidor. Isso deve acontecer nos próximos meses. Vamos lembrar que o preço do café, ele tem uma composição que não é do valor que o produtor paga ou vende o café. Ele é cotado nas bolsas internacionais, então ele é um preço dado em dólar. Isso significa que mesmo o Brasil, que é o maior exportador e maior produtor, como você falou, importasse café de outras origens produtoras, não afetaria num preço no bolso do consumidor. Não existiria um excedente ou um país que produz café com uma quantidade abundante e suficiente para diminuir esse preço. Então, mesmo com as medidas do governo de zerar tarifas de alguns alimentos, entre eles o próprio café em pó e café cru, não significa que o Brasil possa importar produto de outros países e ter uma diminuição lá na gôndola. Eu avisei que isso ia acontecer. Eu avisei no vídeo passado que isso ia acontecer. Não vai ter diminuição de preço de fato. Talvez o ICMS, a redução do ICMS, sim. Agora, essas medidas que o governo está tomando, não. E aí o que acontece? O governo fica cada vez mais impopular, cada vez a extrema-esquerda continua atacando o povo brasileiro e o povo brasileiro não gosta. E uma das piores coisas que aconteceu nesses últimos dias foi, bom, não sei se vocês conhecem o Frei Gilson, né? Olha só, até tem as matérias aqui. O Frei Gilson vira alvo da esquerda após live com 1 milhão de fiéis, por ser conservador, religioso, passou a ser chamado de fascista e oportunista nas redes sociais. Ó, aí já sai uma outra matéria. Ó. Xodó do bolsonarismo, Frei Gilson rezou missa eleitoral, livrai-nos do comunismo. Ou seja, começaram a atacar o cara de tudo quanto é jeito. Por quê? Um dos motivos foi porque ele falou sobre a questão das mulheres. Aí pegaram o texto dele, pegaram um vídeo dele e distorceram como se ele estivesse falando que a mulher não é nada, que a mulher não serve para nada. E não é a realidade, eles não botaram o texto inteiro. Por quê? Porque o Frei Gilson, ao contrário do Francisco, ao contrário do padre Júlio Lancelotti, que é o xodó da esquerda, ele prega a Bíblia, ele prega a palavra, é um homem de bem. E aí, olha só o vídeo real, né? O vídeo que fala de fato o que ele disse é esse aqui, ó. Por que a mulher sai da costela de Adão? Para mostrar para Adão, ela não é um ser rebaixado. Ela não é um ser inferior a você, ela é da mesma dignidade que você. Mulheres, vocês não são um ser rebaixado aos homens. Mulheres, vocês não são menores que homens. Vocês foram tiradas da costela para mostrar a vocês e para mostrar para o homem. É da mesma dignidade e tem o mesmo valor. Ela não tem dignidade pelo aquilo que ela faz. Ela tem que ser engenheira, ela tem que ser arquiteta, ela tem que ter uma profissão. Não, você não é especial pelo que você faz. Você não é digna, você não tem dignidade por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é, imagem e semelhança do Criador. Que o mundo tem pregado para vocês, mulheres, que para você ser importante, você tem que ser uma excelente profissional. Aliás, você não pode nem ser dona de casa, porque ser dona de casa é algo rebaixado. Você precisa estar no mercado de trabalho, você precisa ser uma profissional competente para você ter valor para este mundo. E Deus está dizendo para você, mulher, desde agora, para você ser especial para mim, para você ser digna de mim, você não precisa fazer nada. Você já é especial. Você já é. Por aquilo que você é. Pois bem, gente, nada de errado. Né? Inclusive uma fala exemplar de um padre, né? Agora, o padre que a esquerda gosta é esse aqui, ó, Júlio Lancelotti, o padre mais odiado pela extrema-direita, essa é a matéria. Guga Noblat, né? Tinha que ser. Querem que o padre seja investigado pelo Vaticano e o Ministério Público por uma CPI. Ainda bem que o Papa não é brasileiro. Olha só, ainda bem, né? Porque
A extrema-direita odeia esse padre Júlio Lancelotti, né? Porque o padre da esquerda, o padre do Lula, inclusive tá aqui, ó, Lula dá medalha de ordem do mérito a padre Júlio Lancelotti, honraria usada para homenagear pessoas que tenham prestado serviço em destaque ao Ministério da Justiça. Nossa, muito bonito, muito maravilhoso. Agora, por que será que a extrema-direita odeia o Júlio Lancelotti e gosta do Frei Gilson? Talvez porque o Frei Gilson, além de fazer falas que condizem com aquilo que a religião cristã prega, não tem isso aqui, ó. Ex-usuário de drogas relata abuso do padre Júlio Lancelotti em casa paroquial. O homem cuja identidade está sob sigilo revelou detalhes da história à Cúria Metropolitana de São Paulo. Ou talvez esse daqui, ó. Olha que legal. Vídeo em que Júlio Lancelotti para menor de idade é verdadeiro, diz perícia. Denúncia foi encaminhada para a Arquidiocese de São Paulo. Pois é, acho que é por isso que a extrema-direita não gosta do cara. O cara é pedófilo, né? Acho que é por isso. Será que é pelo quê? Não, é outro motivo. É porque o Lula gosta dele. Sim, o Lula gosta dele. A esquerda gosta dele, a esquerda ama ele. Porque é um padre de esquerda, né? É um padre progressista, um padre que não prega a palavra, é um padre que, faz esse tipo de atrocidade, coisa que a esquerda ama, que a esquerda gosta. Bando de hipócrita. Se você ficou até aqui no vídeo, eu quero que você comente aqui embaixo. Tamo junto, Frei Gilson. Só comente, deixe nos comentários. Tamo junto, Frei Gilson. Para mim saber que você ficou até o final. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. Para começar a minha fala, eu quero dizer que nos dias de hoje, ser vaiado por petistas é sinfonia. A melhor coisa hoje em dia é ser vaiado por petista. Porque ser vaiado por petista é que você está